Olá pessoal, então hoje nós vamos para o argumento antievolução número 14, tá? Então eu vou ler ele aqui e ele diz o seguinte: estruturas vestigiais não são vestigiais, mas são funcionais, né? Então essa é a colocação. Estruturas que nós chamamos de vestigiais, elas são funcionais. Esse é o argumento. E aí a resposta do Futuyma. Bom, de acordo com um pensamento criacionista, um criador inteligente deveria ter designado um propósito para cada elemento da sua criação, né? Assim, todas as características dos organismos deveriam ser funcionais. Contudo, imperfeições ou estruturas não funcionais ou que sejam mal adaptadas, é esperado se a evolução é verdadeira, especialmente se há mudanças no ambiente dos organismos. E ele continua. Como notado anteriormente, os organismos desempenham muitas características, e ambas no nível morfológico e molecular, as quais é improvável, né, que tenham alguma função. Tá? Então, olha só, o argumento, né, dos criacionistas é que se as estruturas vestigiais têm uma função, então ela não é uma estrutura vestigial. Tá? E, bem, a resposta do Futuyma, então, ele traz aqui uma série de colocações e, resumindo, né, o que foi colocado, na verdade, o que acontece é que eles têm, os criacionistas, uma compreensão errada, né, da ideia de estrutura vestigial que não tem necessariamente a ver com a perda de função. Tá? O que nós observamos, na verdade, em muitas estruturas biológicas, isso pode ocorrer no nível morfológico, no nível bioquímico, como foi colocado na última parte da resposta do Futuyma, elas podem sim manter uma função, no entanto, não necessariamente essa função é a função principal que mantém. Né? Então pode ser que uma estrutura ela tenha uma função principal X em determinado momento, e depois, com o tempo, as modificações vão ocorrendo e ela vai, obviamente, sofrendo modificações na função original também. Então, ela vai perdendo a função original e aquela função, aquela estrutura, ela vai sendo cooptada para exercer outra função, por exemplo. Né? E, às vezes, aquela segunda função, ela já existia também. Ela já estava presente na estrutura e passou só a ser a função principal agora, né? Porque a principal mesmo, né? A primeira função, ela foi perdida. E isso em função de mudanças que ocorreram, tá? Então, como eu disse, isso pode ocorrer no nível tanto morfológico quanto no nível molecular. Tá? Um exemplo disso que ocorre no nível molecular são os genes, né? Tem muitos grupos na verdade, sequências, né, de DNA, tá? Que elas não são funcionais. Existem alguns genes, por exemplo, que perdem a sua função. Inclusive, acho que eles recebem o nome de pseudogenes, né? Então, e tem exemplos disso no nível molecular e no nível morfológico, como eu já mencionei outras vezes aqui também no canal, né? O exemplo talvez um dos mais clássicos aí seja da estrutura vestigial, né, das patas traseiras das baleias, né? Algumas delas ainda mantêm alguns ossos vestigiais que mantêm uma função ali ainda relacionada a dar suporte aos órgãos sexuais, né, das baleias, por exemplo, né? Então, alguma função é mantida. O nosso apêndice, por exemplo, que antes no passado tinha uma outra função, quando nós éramos animais aí que se alimentavam mais de plantas, então ele tinha uma função na alimentação, né, de plantas. Hoje é uma estrutura que se tornou vestigial, mas ainda ela mantém uma função que é, por exemplo, renovar a flora bacteriana, né, no nosso intestino. Então ela serve ali como se fosse um repositório de flora, né, de micro-organismos, de bactérias para o nosso intestino, por exemplo. Né? Então ela não deixou de ter uma função, né, mas a função principal foi perdida. Tá? Então esse argumento de que uma estrutura mantendo uma função, então ela não é vestigial, é um argumento falho, né? E demonstra aí um bom grau de desconhecimento dos criacionistas, tá? E isso é previsto, muito bem previsto pela teoria da evolução, né? Bastante coerente com a ideia de evolução, que as estruturas mantenham alguma função ainda, né? Pode ser que algumas estruturas percam essa função totalmente, pode, né? Ou talvez a gente só não saiba a função que ela mantém ainda, né? Mas poderíamos especular, por exemplo, que o siso, o dente ciso em nós, ela não tem nenhuma função, né? A gente tira esse dente ciso quando ele está causando algum problema, nasce torto, e isso não faz nenhuma diferença para a nossa sobrevivência, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, obrigado aí por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.